Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que convido você, convido a sua família, para nesse dia de hoje partilharmos a Palavra de Deus. Hoje, 31 de agosto, sábado da 21ª semana do Tempo Comum. Estamos assim concluindo o mês vocacional. E é com grande alegria que hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifa onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus nesse dia de hoje nos pede que cultivemos sempre mais os dons que Deus nos deu. Então, a parábola apresentada nesse evangelho, Jesus fala de 3 empregados que tiveram a responsabilidade de cuidar de 5, de 2 e 1 talento, respectivamente. Diferente dos 2 primeiros empregados, que logo ao receber o talento, corre para trabalhar e multiplicar aqueles talentos, o último, contudo, cavou um buraco e enterrou com medo. Irmãos e irmãs, queridas famílias, o grande pedido de Jesus é que multipliquemos os dons recebidos. Então é preciso fé, pois o medo nos torna incapaz de nos tornar incapazes e, a exemplo do terceiro empregado, caímos na tentação de guardar só para nós. Assim é a nossa vida de relação com Deus e com a sua igreja. Muitos e diversificados são os dons que Deus nos dá. Então é preciso vivê-lo, é preciso partilhá-lo na comunidade. Juntos formaremos uma bonita comunidade de fé. Muitos são os dons que temos. Por exemplo, o cantar, o tocar, o ler, o servir, o ensinar, o ouvir, o assistir, ajudar, acompanhar o outro. Então, todos são multiplicados e torna-se belo e robusto quando partilhado, quando vivemos em espírito de comunidade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, todos nós sabemos que temos esses dons e que Deus nos premiou com talentos e virtude, porém, muitas vezes desprezamos os carismas que temos e deixamos de lado as aptidões que possuímos, seja por preguiça, por desleixo,
porque não damos muita importância ou porque nós não nos valorizamos e desconhecemos o nosso potencial. Portanto, veja que a parábola dos talentos, então, nos leva assim a compreender que cada vez mais que assumimos os nossos dons com humildade e perseverança, o Senhor se alegra conosco e nos presenteia com mais dons e talentos. Então, dessa maneira, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos conscientiza de que seremos cobrados de acordo com o que conseguimos fazê-lo render. Então, justo é que todos nós usemos e usufruamos de tudo quanto Deus providenciou para a nossa felicidade, pois a justiça de Deus consiste em fazer valer o seu plano de amor para a nossa vida. No mínimo, todo homem e toda mulher recebe das mãos de Deus o dom de sua vida. E muitas vezes esperamos que aconteça nela coisas extraordinárias, quando o Senhor só deseja que possamos assim vivê-lo com alegria e com plena confiança no Senhor. Portanto, o modelo que nos, ou seja, o medo que nos leva a destruir a nossa capacidade de viver feliz. De que temos medo? O que é que está nos impedindo de ser feliz? Então, o querer muito, o achar tudo pouco, nos leva a perder um tempo precioso da nossa existência e nos leva a enterrar as pequenas oportunidades que temos de viver bem. Tudo que recebemos de Deus vem na medida certa. Então, veja que Deus nos concede assim essa capacidade de recebermos seus bens. Então, de acordo com a nossa capacidade, nem mais nem menos do que poderíamos receber, Deus vai conceder a cada um de nós esses dons e talentos. Então veja que devemos assim nos perguntar, você já parou para pensar na grandeza que é a sua simples vida? Você aprecia a sua vida ou acha que a vida do outro é melhor que a sua? O que você tem feito com os seus dons? Você se acha muito sem expressão, se acha incapaz de realizar alguma coisa? De que você tem medo? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para transformarmos cada um de nós em discípulos responsáveis, que saibamos aproveitar cada circunstância para fazer frutificar os dons que Ele nos concede, colocando assim a serviço do nosso próximo, de modo especial naqueles mais necessitados. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a vocês um santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquem na paz de Deus.